Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo damos início a mais um curso aqui no nosso canal. Nesse curso a gente vai falar sobre lógica, mas não a lógica de programação especificamente, mas sim a lógica geral, a base do raciocínio humano. A gente vai estudar especialmente a lógica formal proposicional nesse curso, mas a gente também vai ver um pouco mais para frente outros tipos de lógica e as suas relações. Por exemplo, a lógica simbólica, a lógica matemática, a lógica de predicados, booleana e a lógica fuzzy, entre outros tipos. A lógica está presente em tudo, no nosso raciocínio do dia a dia, quando a gente discute uma ideia, por exemplo, nas decisões que a gente toma, quando a gente tenta convencer alguém de algo e, claro, também na computação, que usa a lógica proposicional como fundamento de circuitos digitais e lógica de programação, da qual a gente tem, inclusive, cursos aqui no canal. Então, assim, a lógica é a base do raciocínio claro e coerente. A gente vai começar nesse curso falando o básico, evidentemente, aprendendo o que é uma proposição, o que é uma conclusão, como funcionam os conectivos lógicos e argumentos, como criar e interpretar tabelas verdade e seguir até raciocínios que são mais complexos e aplicações práticas da lógica, incluindo como identificar falácias em argumentos do dia a dia, entre outras coisas. Esse curso, inclusive, vai ser uma base para outros cursos que eu estou pretendendo colocar aqui no canal. Na verdade, alguns eu já tenho publicados, como, por exemplo, o próprio curso de Lógica de Programação que eu já citei, e Estruturas de Dados. Mas outros ainda serão criados e publicados. Por exemplo, eu tenho a intenção de fazer cursos na área de Teoria dos Jogos, Pensamento Computacional, que é uma disciplina que muitas faculdades possuem, Inteligência Artificial Aplicada, Técnicas de Estudo e Aprendizado e assim por diante. Existem várias disciplinas, vários campos que são baseados, evidentemente, na lógica. Então, se prepare aí. Pegue um caderno para fazer anotações, folhas de papel, um bloco de notas. Acompanhe as aulas que serão postadas regularmente e aí a gente vai aprender a pensar de forma mais clara, mais estruturada e mais crítica. E antes de começar, não se esqueça, se você gostar do vídeo, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo e também para ajudar o canal a crescer, beleza? Então vamos lá, vamos começar nesse vídeo bem sucinto, bem basicão, com alguns conceitos de lógica, fazendo uma breve introdução. Bom, a gente começa definindo o que é lógica. O que é lógica, então? Lógica é uma ciência que estuda a estrutura do pensamento e as regras que vão garantir que o seu raciocínio seja válido. Ou seja, o estudo dos princípios que permitem distinguir um argumento correto de um incorreto. A própria palavra lógica vem do termo grego logos, que significa razão, palavra, discurso. E isso reflete o propósito da lógica, que é uma ferramenta que a gente vai usar para organizar as ideias, os discursos e os nossos argumentos de forma consistente e coerente. O que a gente vai estudar nesse curso especificamente? A gente vai ver uma pequena introdução à lógica clássica ou aristotélica, conceitos de argumento, premissa, conclusão, inferência e muitos outros, são vários, os tipos de proposições que existem, como trabalhar com as variáveis proposicionais e criar tabelas verdade, como trabalhar com os conectivos lógicos que vão ser usados para criar as tabelas verdade também, e como criar e resolver fórmulas bem formadas. Além disso, veremos as equivalências lógicas, como definir e descobrir tautologias, contradições e contingências, como realizar métodos de prova e as formas de inferência, modus ponens, modus tollens, etc. Veremos como identificar falácias, e existem várias para a gente estudar, algumas bem interessantes, inclusive, e as aplicações práticas da lógica proposicional. Para no fim a gente falar uma pequena introdução à lógica de predicados. Essa é uma disciplina muito importante, inclusive muitos cursos de nível superior da área de computação mesmo, ciência da computação, engenharia da computação, alguns cursos de análise de sistemas específicos possuem exatamente esta disciplina, a lógica formal. Eu mesmo tive isso quando eu fiz a faculdade de processamento de dados, já faz um tempo, mas eu sei que naquela faculdade essa disciplina ainda faz parte da grade. Então, por que estudar lógica? Bom, estudar a lógica vai ajudar a gente a fazer muitas coisas. Por exemplo, a pensar de forma mais clara, a avaliar e identificar falhas em argumentos, fundamentar as nossas decisões com base em raciocínios sólidos. E as decisões não precisam ser coisas só do dia a dia, como saio de casa ou não saio de casa, mas também decisões, por exemplo, sobre como estruturar um software que você está desenvolvendo ou um projeto de engenharia qualquer. Evitar cair em falácias e enganos do cotidiano e, obviamente,
A lógica pode ser aplicada em muitas áreas diferentes, desde o direito até a programação de computadores. Aqui a gente vai partir da lógica em geral e a gente vai entrar posteriormente na lógica proposicional, que vai analisar proposições simples e compostas, tabelas verdade, conectivos lógicos, aquelas coisas todas que eu citei agora há pouco. Bom, um brevíssimo histórico da lógica. É brevíssimo mesmo, isso aqui é extremamente reduzido e condensado só para a gente ter uma situação básica e ideal do que se trata. Na antiguidade surgiu a ciência da lógica por meio de lógicos ou pensadores como Aristóteles ou os estoicos na Grécia, mas a lógica também era conhecida na China antiga e na Índia de formas ligeiramente distintas. A lógica ela foi evoluindo ao longo do tempo. Na tradição medieval nós temos alguns filósofos como Boécio, Abelardo, Tomás de Aquino e Avicena, que deram continuidade ao estudo da lógica, mas de forma um pouco lenta, devagar, durante, na verdade, milhares de anos, desde Aristóteles até mais ou menos a Renascença, a lógica ela ficou mais ou menos estagnada. No Renascimento e na Idade Moderna surgiram filósofos, pensadores e matemáticos como René Descartes e Leibniz, que deram já um impulso maior ao desenvolvimento da lógica. O Leibniz, inclusive, aparece em um outro vídeo aqui do canal, num vídeo que eu chamo de Gigantes da Computação, e o Descartes também aparece nesse vídeo. Dê uma assistida lá que é interessante ver a relação dessas pessoas com a computação que a gente tem hoje. Bom, a lógica matemática e simbólica, que é o que mais interessa a gente nesse curso, surgiu no século XIX, com pessoas como George Boole, que você deve conhecer se assiste os vídeos aqui do canal, porque eu já falei várias vezes sobre ele, Russell, Frege e Peano. E essas pessoas elas criaram as bases da lógica matemática, da computação, desenvolveram sistemas formais, por exemplo, lógica de predicados, e também fundaram toda uma matemática, tentaram fundar a matemática em cima da lógica. No século XX tivemos mais avanços e muitas aplicações da lógica, por exemplo com Kurt Gödel e Alfred Tarski, que demonstraram famosos teoremas, por exemplo o teorema da incompletude de Gödel, do qual a gente vai falar bem lá na frente, e Tarski que trabalhou com semântica formal. E aí a lógica passou a ser aplicada na filosofia da linguagem, da matemática e, posteriormente, na ciência da computação. E a ciência da computação faz muito uso de lógica, como você imagina, por exemplo, na criação e definição de algoritmos, no funcionamento de linguagens de programação, nos trabalhos com bancos de dados e, evidentemente, na inteligência artificial. Ela é utilizada, por exemplo, na análise de argumentos, na modelagem de sistemas e também em aplicações tecnológicas do cotidiano do nosso dia a dia. Então, esse é um brevíssimo histórico da lógica. A lógica moderna trabalha com teoria de conjuntos, computabilidade, teoria da prova, etc., que são assuntos, claro, bem mais avançados e que possivelmente a gente vai estudar mais para frente. Mas isso já dá uma ideia de como a lógica veio se desenvolvendo ao longo do tempo, dá uma ideia de que a lógica, as teorias da lógica, o pensamento lógico já são bastante antigos e que na modernidade, do século XX para cá, ela evoluiu bastante e encontrou um monte de aplicações práticas no nosso dia a dia, na tecnologia, na ciência e no nosso uso em geral. Além desses que eu citei, existem outros lógicos famosos ao longo da história. Então, Aristóteles, como eu citei, inclusive a gente vai ter um videozinho para falar um pouco mais a fundo da lógica aristotélica. Ele desenvolveu o silogismo, que foi a primeira teoria da lógica formal. E aqui temos outros nomes. Eu não vou ficar lendo biografias deles todos aqui, anotem os nomes e vocês podem pesquisar posteriormente a respeito de algum deles que vocês tenham mais interesse. Eu recomendo George Boole, que tem a ver totalmente com o assunto aqui do nosso canal, que é a tecnologia, De Morgan também. John Venn, a gente vai falar sobre ele mais para frente, quando a gente falar de teorias dos conjuntos. O Giuseppe Peano também criou sistema rigoroso para os números naturais e outros tantos que também têm grande importância, no geral, não só na lógica filosófica, mas também na lógica prática aplicada, por exemplo, em computação. E falando em aplicações da lógica, onde que a gente pode usar isso? Então, as aplicações da lógica são muito amplas, né? São várias áreas do conhecimento e da vida prática. A gente usa a lógica, óbvio, em filosofia para pensamento crítico. A gente vai usar a lógica para fundamentar a matemática, na ciência da computação, como eu já citei alguns exemplos, na linguística e na linguagem, porque os idiomas eles são lógicos, eles têm sintaxe, semântica específicas. No direito, evidentemente, você usa muito lógica. Nas ciências naturais e sociais também.
Além disso, a gente aplica a lógica na vida cotidiana, quando a gente toma decisões, por exemplo, sobre o que fazer em seguida, baseado em um conjunto de informações, de testes lógicos, de premissas, como a gente vai chamar posteriormente. Então, muitas aplicações da lógica. E como que essa lógica é aplicada? Bom, a lógica ela vai se concentrar em duas coisas. Primeiro, na validade do que a gente chama de argumentos, que é a relação entre premissas e conclusão. E, na verdade, quando a gente fala em validade, não importa se as premissas são verdadeiras ou não. O que importa é que a conclusão seja derivada dessas premissas. Isso a gente vai chamar de argumento válido. Assim, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão de um argumento válido também deverá ser. Em computação, por exemplo, a gente pode dizer que um algoritmo ou um programa é correto se, dadas as entradas que satisfaçam determinadas condições, a saída segue logicamente essas condições. Um exemplo mais do cotidiano é assim: se chover, o chão molha. Está chovendo, logo o chão molha. Então a gente conclui que o chão está molhado porque numa das premissas a gente diz que se chover o chão molha e na outra premissa a gente diz que está chovendo agora. Então logicamente o chão vai ficar molhado. Eu não entendi o que são premissas e conclusão. A gente vai ter uma aula para explorar a fundo esses conceitos. Por enquanto, só uma introdução para vocês terem um gosto, uma ideia geral do que se trata a lógica. Bom, a lógica ela também se concentra na estrutura do pensamento, a forma do raciocínio, independente do conteúdo. Então, a forma dessas proposições, que são frases, os argumentos, que são conjuntos de frases, o que importa para a gente aqui é a forma em vez do seu conteúdo específico. Por exemplo, se alguém estuda, aprende. João estuda, logo João aprende. Isso tem a mesma forma de se chove, o chão fica molhado. Choveu, logo o chão está molhado. Note que são coisas totalmente diferentes que a gente está falando. A gente está falando de chuva e de estudo de uma pessoa. Mas o formato geral do raciocínio é o mesmo. Essa é uma estrutura de pensamento bem específica. Isso a gente encontra muita aplicação, por exemplo, em computação. Os programas, eles são sequências de instruções que seguem uma estrutura lógica, abstraindo o conteúdo dos seus dados. Linguagens de programação também elas são baseadas em estruturas formais, que a gente chama de sintaxe e semântica. São lógicas. Por exemplo, se uma condição, faça uma ação, o famoso if-else das linguagens de programação, que tem a ver com as estruturas lógicas. Então a gente aplica a lógica dessas duas formas e daí a gente deriva um sem número de conhecimentos e informações distintas. Entre elas, os conceitos de validade e verdade. Validade e verdade são coisas distintas em lógica. O que é uma verdade? A verdade está ligada ao conteúdo de uma proposição. Aqui, por enquanto, proposição é uma frase, uma afirmação, algo que se diz. Então, a verdade é uma propriedade das proposições. Uma proposição vai ser verdadeira quando aquilo que ela afirma corresponde ao que de fato acontece na realidade. Então, por exemplo, o Sol é uma estrela. Isso é uma proposição, porque é uma afirmação. Eu estou dizendo, o Sol é uma estrela. E essa proposição ela é verdadeira, porque a gente sabe que o Sol é uma estrela. Isso é verdade. Agora, se eu disser, o Sol é um planeta, isso também é uma proposição, é uma afirmação que eu fiz, porém é uma proposição falsa, pois o Sol não é um planeta. Ou seja, isso aqui não é verdade. Então a verdade se refere ao conteúdo da afirmação e sua correspondência com os fatos do mundo real. Agora, o que é a validade? A validade é uma propriedade do argumento como um todo. Ela não depende do conteúdo das proposições, mas sim da forma lógica do seu argumento. O argumento vai ser válido quando a conclusão ela decorrer necessariamente das premissas, ou seja, quando eu fizer afirmações e chegar a uma conclusão que é válida de acordo com essas afirmações que eu fiz. Isso a gente vai chamar de uma forma lógica. Essa forma lógica garantindo que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também o será. Ou seja, a validade diz respeito à relação de consequência lógica entre as premissas e a conclusão. Um exemplo de argumento válido, mesmo com uma premissa falsa. Premissa, uma afirmação qualquer. Alguém diz assim para você: todos os gatos sabem falar inglês. Isso a gente sabe que é falso, mas é uma afirmação, a gente chama de uma proposição, uma premissa. Outra premissa: Félix é um gato. Isso é verdadeiro.
Suponhamos que exista um gato chamado Félix. Conclusão. Logo, Félix sabe falar inglês. Veja que interessante. De acordo com essas duas premissas, a conclusão é válida. Certo? Então esse argumento ele é válido, pois se os gatos todos falam inglês e Félix é um gato, então evidentemente ele também fala inglês. Mas isso é verdade? Não, isso não é verdade, porque a premissa todos os gatos sabem falar inglês é falsa. Gatos não falam inglês, aliás, gatos não falam nenhum idioma além do gatês, né? Então esse argumento ele é válido, porque a conclusão decorre da forma lógica, mas o conteúdo é absurdo e não é verdadeiro. A gente vai estudar essas diferenças, essas nuances com mais detalhes futuramente. E aqui eu tenho um outro exemplo, argumento válido com as premissas não são válidas. Então, premissa número 1. Todos os peixes vivem em desertos de areia. Eu posso dizer isso se eu quiser. Nemo é um peixe. Logo, Nemo vive em um deserto de areia. Veja que, novamente, o argumento é válido. De acordo com essas duas frases iniciais, a gente conclui a terceira, certamente. Porém, a primeira frase ela é totalmente falsa. Peixes não vivem em desertos de areia. Então isso é falso, mas mesmo assim a gente conseguiu chegar a uma conclusão. Por que esse argumento é válido? Porque é uma estrutura chamada de silogismo categórico clássico, na qual a gente diz que todo A é B. Se X for A, portanto X também será B. É uma forma lógica, uma estrutura correta que leva um argumento a ser válido, só que a premissa é falsa, que compromete a verdade da conclusão. Muito bem. A gente também pode ter o argumento inválido com as premissas não sendo inválidas. Por exemplo, a Terra é um planeta. O Sol é uma estrela. Ambas as frases são verdadeiras. E aí a gente conclui, logo a Lua é um satélite natural da Terra. Isso também é verdade. A Lua é um satélite da Terra, porém esse argumento é inválido. Por quê? Porque essa conclusão não tem nada a ver com as premissas. Dizer que a Terra é um planeta e o Sol é uma estrela não te leva a concluir que a Lua seja um satélite da Terra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, apesar de todas as afirmações serem verdadeiras, a conclusão não decorre dessas premissas. Elas não estabelecem relação lógica que chegue àquela conclusão. Então, a gente tem aqui um exemplo de um argumento inválido, com premissas e conclusão verdadeiras. Olha que interessante. Isso, evidentemente, tem implicações que são importantes. E no momento oportuno a gente vai explorar isso mais a fundo. Legal? Então, são exemplos do que a gente vai estudar nesse curso e entender para poder fazer as nossas análises dos argumentos do dia a dia e também nas nossas áreas de conhecimento específicas, como, por exemplo, dentro da ciência da computação, do desenvolvimento de software, ou então quando estivermos tentando resolver problemas computacionais variados, ou de qualquer outra área. Outra coisa interessante que a gente também vai estudar mais para frente são as falácias. Então, o que é uma falácia? Falácia é um erro de raciocínio no argumento, que torna esse raciocínio enganoso ou até mesmo totalmente inválido. Então, é um argumento que parece lógico, persuasivo, te convence, mas que na verdade não é. Ou seja, é algo que a princípio parece ser real e correto, mas não é. Isso é uma falácia. As falácias são divididas em dois tipos principais: as formais, que é erro na estrutura do argumento, e as informais, que são erros no conteúdo ou contexto, mas não na estrutura. Vou dar um exemplo de falácia, então, só para a gente entender um pouquinho melhor. Existe um tipo de falácia muito comum que se chama falácia ad hominem. Então, existem vários tipos de falácia, dezenas, na verdade. E eles recebem nomes específicos de acordo com o contexto. A falácia ad hominem ela vai acontecer quando alguém tenta refutar um argumento atacando a pessoa que apresenta, em vez de discutir o conteúdo dessa ideia, que é um desvio de uma discussão lógica. Então você ataca a pessoa em vez de atacar a ideia que ela trouxe para você. É uma falácia do tipo informal. A gente vai aprender mais para frente no curso como identificar esse e outros tipos de falácias, usando um raciocínio lógico preciso e adequado, que vai nos ajudar, inclusive, para quem é da área de TI, de computação, que acompanha aqui o canal, a evitar e detectar e evitar erros de lógica dentro do desenvolvimento de um software ou do desenvolvimento de uma sequência específica de manutenção, por exemplo, de um sistema. Bom, voltando a essa falácia, vamos ver um exemplo. Vamos supor a professora Ana. Ela diz assim: a leitura diária de textos literários ajuda no desenvolvimento do vocabulário e do pensamento crítico dos alunos. Então, a professora Ana, ela disse essa frase, ela afirmou isso. E o professor Bruno, que estava conversando com ela,
ou estavam no mesmo grupo conversando, diz o seguinte: a gente não precisa levar em conta a opinião dela. Afinal, a Ana nunca publicou nenhum livro nem artigo científico relevante. Veja que temos uma falácia aqui. Ele está dizendo que a gente não deve levar em conta a opinião da Ana porque ela não publicou livros nem artigo científico relevante. Ele não atacou o conteúdo do que ela disse. Ele não provou que o conteúdo dela está incorreto. Ele simplesmente disse: não acreditem nela porque ela não tem cacife, né? Ela não tem moral para falar. O que, evidentemente, é totalmente errado, porque ela está certa, ela está correta. Então, o argumento dela sobre os benefícios da leitura foi desviado por uma crítica pessoal à sua produção acadêmica. Eu mesmo já sofri isso várias vezes. É um tipo de falácia bastante comum. Assim como essa, existem outros tipos de falácias que a gente vai estudar posteriormente no curso. Beleza? Muito bem. Dito isso, existem vários tipos de lógica. Então, as falácias são estudadas por um tipo de lógica, os argumentos por um tipo de lógica, a álgebra booleana é um outro tipo de lógica e assim por diante. Quais são os tipos de lógica que existem? São vários. Então, a gente geralmente divide a lógica em duas grandes categorias: lógica formal e lógica informal. A lógica formal estuda a estrutura de argumentos e validade de inferências. É o que a gente fez até agora. Esses exemplos todos pertencem, em grande parte, à lógica formal. Já a lógica informal tem a ver com a clareza, relevância e conteúdo dos argumentos no dia a dia. O objetivo principal desse nosso curso é estudar a lógica proposicional, que é um subcampo da lógica formal, assim como lógica de predicados, lógica booleana e outras. Essa ilustração aqui mostra os ramos da lógica de forma bastante resumida e como eles se relacionam entre si. Aqui eu não tenho todos os tipos de lógica que existem, muito longe disso, mas eu tenho alguns dos principais e como a gente pode dividi-los. Então a lógica pode ser dividida em lógica formal ou informal. Na informal a gente estuda argumentação, retórica, falácias, etc. Na lógica formal nós temos a lógica aristotélica, que a gente vai estudar sucintamente em outro vídeo, a lógica proposicional, que tem a ver com as proposições, que a gente já citou, que vai ser o objeto de estudo mais extenso, e outros tipos, como a lógica de predicados, a lógica booleana, dos zeros e uns, do verdadeiro e falso. E existem até lógicas não clássicas, como a lógica modal e a lógica fuzzy, que também encontram aplicação em ciência da computação, e eu devo falar principalmente sobre lógica fuzzy um pouquinho mais para frente. Essa é uma das divisões possíveis. Que fique bem claro que dá para dividir de outras formas e classificar de outras formas esses tipos de lógicas. Por exemplo, alguns autores incluem lógica matemática como um ramo distinto dentro da lógica formal e distinto de lógica simbólica. Outros incluem lógica matemática e simbólica como sendo o mesmo tipo de lógica e colocam a lógica proposicional como sendo um subcampo dela. É meio confuso, mas não se preocupe que tudo vai ficar bastante fácil de entender ao longo do tempo. Beleza? Bom, então vamos resumir essa primeira aula introdutória. Bom, gente, nesse vídeo introdutório, a gente viu que a lógica é a ciência do raciocínio válido. Eu expliquei a diferença fundamental entre a validade e a verdade, para a gente poder entender que a validade se refere à estrutura de um argumento e não à veracidade do seu conteúdo. Mas a gente vai se aprofundar nisso, não se preocupe. A gente também viu que a lógica é a base para diversas áreas do conhecimento como a matemática e a ciência da computação. Também discutimos a diferença de lógica formal e informal e eu apresentei para vocês a lógica proposicional como o nosso ponto de partida para o curso. Finalmente, a gente teve uma pequena amostra de como o argumento pode ser simbolizado, que prepara a gente para os próximos vídeos, onde a gente vai aprender a usar conectivos lógicos, operadores e as regras para fazer análise de argumentos complexos. Beleza, gente? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você continue acompanhando a série. Não deixe de curtir o vídeo se você gostou e não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos. Vejo vocês na próxima aula. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!